Muito bem, senhoras e senhores, estamos com Fique Sabendo no ar já. Quarta-feira, hoje, dia 21 de fevereiro, agora 12:06. Você ouviu aí o WhatsApp? O WhatsApp é 981026053. O pessoal liga e fala assim, mas não tá funcionando. Não tá funcionando. Tá funcionando sim. 981026053. E a gente está ao vivo também pelo Facebook, na Onda Frequência. Onda Frequência, entra aí que você vai ficar sabendo de tudo hoje com ela. A gente vai falar de voz. Falar de voz, vamos conversar com uma fonoaudióloga hoje. Eu conheci ela como cantora, canta bem pra caramba, toca muito bem violão, mas ela vai falar hoje de voz, porque eu acompanhei ela no Instagram e o trabalho dela é lindo demais. Fonoaudióloga, mestre da voz e também cantora Cissa Bayer. Bom, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, né? Tô muito feliz em estar aqui. Muito obrigada, Ozzy, pelo convite. Muito feliz mesmo de voltar aqui neste lugar, conversar com você, que eu sei que sempre é uma conversa muito gostosa. Tá certo. Eu tenho acompanhado de leve os seus trabalhos no Instagram e a tua paciência, a tua dedicação e os seus toques quando você dá sozinha, passa informação sozinha sobre o cuidado com a voz. É muito bonito. Da onde que vem isso? Desde criança, esse cuidado com a voz? Eu sempre gostei muito de cuidar dos outros, de alguma forma. E foi por isso que eu entrei na fono, né? Eu sempre gostei de cantar. E aí eu falei, eu gosto de cantar e eu gosto de cuidar das outras pessoas. Acho que dá pra linkar isso. Aí eu entrei na faculdade de fono e lá tem milhares de áreas. Não era só voz, né? Voz era uma parte pequena da fonoaudiologia. Aí eu peguei e falei, não, vamos lá, vamos fazer e aprender tudo, né? E o que sempre me encantou foi a voz mesmo, e aí eu pude juntar isso, né? Da arte, da música, com o que eu gosto de fazer, que é cuidar da voz das outras pessoas, da fala, da língua, da boca. Então eu gosto de toda essa parte. Tá joia. Tá dado o recado aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cissa Bayer. Fique Sabendo, está no ar. Muito bem, Cissa, você falou que entrou na aula de fono e que tem variantes e variáveis na área de trabalhar sobre isso. Eu me lembro que quando eu fiquei internado no hospital, eles iam fazer traqueostomia. Traqueostomia. E aí a voz, sabe Deus o que vira, né? E aí eu fui fazer reabilitação no Luci Montoro. Ah, legal. E lá trabalha com voz para quem faz a tráqueo e também para quem tem AVC. Uhum. São diferentes os tratamentos? Sim. Assim, né? Quem teve um AVC teve alguma dificuldade no neural, cérebro, né? Neural mesmo. Então, vai afetar como essa laringe, a prega vocal se movimenta, porque é tudo musculatura. Então, se a gente pensar que o cérebro manda o comando pro músculo, né, pra fechar, pra gente dar agudo, pra dar grave, se a gente pensa nisso, a gente precisa reabilitar de uma outra forma também, né? Então, a voz pode ser alterada de diversas maneiras, tanto com AVC quanto para a traqueostomia. Você disse que foi Isso. Quando que aconteceu? Quando eu estive internado. Quando você estava internado. Então a traqueostomia também, muitas pessoas vêm para fono porque teve que fazer uma tráqueo, aí acometeu, aí machucou o nervo laríngeo, aí prejudica a prega vocal, dá uma paralisia de prega vocal, aí a pessoa fica sem voz, né? Porque a prega vocal são duas preguinhas que elas fecham, né? Então, é um esfíncter, né? Na verdade. Então, como se fosse... a primeira função, na verdade, da prega vocal é proteger o nosso pulmão. Porque quando a gente engasga, é a prega vocal que segura ali. Que bate e não deixa o alimento passar pro pulmão. Então é a primeira função, a função mais importante para ela é essa de sobrevivência, de proteger o nosso pulmão. E a segunda função é a da comunicação com a voz, de produzir as ondas sonoras, né? Que depois a gente articula e sai a nossa fala, ou o nosso canto. Ah, entendi. Tem uma outra vertente, eu tô fugindo um pouco aqui, porque é tudo de improviso mesmo. Eu fui visitar o Dr. Nechar quando eu era repórter, e ele trabalhava com pessoas com câncer e tal.
A traqueostomia, porque eu fiquei muito tempo entubado, tá? Uhum. E aí era mais fácil fazer traque. Sim. E era um câncer na laringe, e aí fazia traqueostomia. E ele ensinava a pessoa a engolir o ar, a arrotar para poder provocar o som. Aham. É um complexo, é diferente, né? Isso é uma outra adaptação para produzir a voz, né? Então, a gente, quando, sei lá, a pessoa tem que cortar uma prega vocal por conta de algum tumor, por exemplo. Vai ficar só uma prega. Como que vai fechar para sair o som? É muito difícil. Só que tem a reabilitação para isso. E aí a fono entra nessa parte de adaptar o corpo da pessoa para produzir a voz, né? Então, se ela não tem uma prega vocal, vamos se virar para dar uma voz de alguma forma para ela, entendeu? Para fazer aquela região vibrar para sair o som, entendeu? Entendi. Você viu isso tudo na facu? Eu vi. Aí você Vi se tudo. especializou na área de canto e... Isso, eu na verdade, na faculdade a gente vê a voz profissional, vê a voz falada, a voz cantada, mas depois que a gente sai da faculdade, a gente tem um caminho muito longo ainda a percorrer no sentido de estudo, né? A faculdade é um pontinho do que a gente aprende. Porque depois a gente precisa ir buscando a prática clínica, né? O que a gente vê no dia a dia. Então, a gente precisa continuar sempre aprendendo e buscando as informações. Então, depois que eu saí da faculdade, eu sempre tive a minha experiência como cantora, né? Então, eu sempre tive essa base musical na minha vida e que me fez sentir cada vez mais curiosidade com a voz, com a fisiologia, como que funciona, que exercício que melhora, que exercício que ajuda eu a produzir uma voz mais aguda, mais potente, sem eu me machucar. Então, isso, eu ser cantora me fez eu me mover cada vez mais pra fono também. E aí eu comecei a me apaixonar também por voz profissional, por exemplo, voz de professor que perdeu a voz. E eu gosto muito de reabilitar também. Então a pessoa chega com a voz rouca ou perdeu totalmente a voz, não tá conseguindo mais falar, me ajuda. E eu gosto muito, eu tenho muito prazer em ajudar essa pessoa que perdeu a voz, que é seu instrumento de trabalho, a sua comunicação, tá sentindo dor e eu gosto muito de ajudar essa pessoa a voltar essa voz. O quão importante é a voz, né? É muito importante. A gente sabe que no mundo, inclusive atualmente, eu também já trabalhei com comunicação alternativa e aumentativa, né? Que são no caso das pessoas que não se comunicam pela voz ou pela fala. Se comunicam pela escrita, por gestos, né? Então, a voz não é a única fonte de comunicação nossa, do nosso corpo. A gente consegue se comunicar de outras formas, mas ela sim é muito importante para a nossa comunicação, para nós falantes. Por exemplo, você que é profissional da voz, se você acorda um dia e tá quase sem voz, é muito difícil, né? Você falar no programa, você vê que você tem que fazer muito mais esforço, cansa muito mais rápido, pode acabar lesionando essa voz e atrapalhar o seu trabalho, então é muito importante mesmo, principalmente para quem é profissional da voz e usa a voz constantemente. Como diria o presidente Lula, hoje está com a voz, né? Danada. Sim, ele também já fez um trabalho de recuperação bem forte na parte da voz, que eu sei. Agora, com relação aos malefícios para a voz, são diversos, né? Eu me lembro que quando eu cantava, eu tinha o hábito, porque a gente não tem essa educação de como lidar com a voz. É só quando ela se dana mesmo que eu vou atrás de uma reabilitação. Sim. Mas eu cantava com cigarro na boca e tomando Campari gelado, sabe? E cantando no alto do tom mesmo. Sim. E aí no outro dia a sua voz vai pro saco, né? Sim. Mas eu conseguia manter 3 shows durante. Mas Isso é difícil. muito cultural, né? Dos músicos e tudo mais, de cantar bebendo. Porque, assim, realmente, quando você vai lá, toma um uísque ou um Campari ou, sei lá, qualquer bebida, vai te deixar mais solto, vai fazer você ter mais confiança pra cantar aquele agudo. Aí você vai lá e arrebenta no show. Aí no outro dia, você perdeu totalmente a voz, porque
você não sente o que você tá fazendo, né? A bebida, ela adormece o nosso corpo. E para você cantar, para usar a voz, é muito importante você ter consciência do corpo, né? Então, ai, tô sentindo aqui. Então, a gente sabe, se a gente sente dor quando a gente tá falando, o corpo tá te dando um sinal de que aquilo não tá, você não tá fazendo aquilo de um jeito certo, de um jeito saudável. Então, se ele te dá o sinal da dor, é porque você precisa ficar esperto, entendeu? Então, o álcool, ele vai adormecer. Então, você não vai sentir aquela dor na hora. O corpo vai ter dificuldade de te dar o sinal se tá certo ou se tá errado, entendeu? Então, aí você pode se prejudicar de uma forma muito maior, inclusive. É um hábito que você pode ter na sua vida, mas que provavelmente a sua voz não vai durar muito tempo, entendeu? Axl Rose. Exatamente. A Ivete Sangalo, por exemplo, ela tem uma educação. Ela trabalha com um fonoaudiólogo, Sim. faz aquecimento, a alimentação também tem a ver, né? Exatamente. A maçã astringente, ela limpa as cordas vocais. Outros alimentos são proibidos, porque vai colar ali nas pregas vocais, né? Não são cordas, mas nas pregas vocais. Ah, pode falar cordas vocais. Eu falo pregas, mas cordas vocais também, tá tudo certo. É porque Termos informais, tá valendo, é que né? quando a gente vê a foto, realmente tem mais a ver com prega do que com Tem, cordas, exato. né? Quando a gente fala cordas, a gente imagina as cordinhas, né? Como se fosse Isso. corda de violão, né? Mas o cuidado que ela tem com a voz é importantíssimo, né? Muito. Se ela não tivesse esse cuidado com a voz, ela não ia ter cantado tantos dias de carnaval assim, sem perder a voz, né? Então é muito importante mesmo ter essa preparação. E eu trabalho com voz e também o diafragma. Isso, a voz, na verdade, é assim. A gente pensa que a voz é produzida na laringe, aqui na região do pescoço. Pra quem tá ouvindo, não tá vendo eu fazer os movimentos. Pra quem tá vendo no Face, tá. Isso. Então, a voz é produzida na laringe, né? Esse som, ele vai sair daqui e ele precisa ir pra algum lugar. Geralmente, as pessoas jogam aqui na garganta a energia sonora. E aí é onde vai gerando lesão, né? Porque a gente precisa jogar esse som, que é uma energia acústica, né? Pra cabeça, pra região do nariz. Então essa voz precisa ser projetada pra frente. Ela não pode ficar aqui, senão você vai se desgastar muito. E a respiração, ela vai entrar nesse sistema todo, ajudando a controlar a saída do ar. Então, quando a gente tem domínio da musculatura abdominal, intercostal, a gente consegue controlar o fluxo de ar, o fluxo de ar que sai, né? Então, se a gente trabalha tudo isso, esse sistema, o sistema respiratório, o sistema fonatório, mastigatório, os músculos da face, então tudo isso está integrado. Então, a voz, o nosso corpo inteiro é um sistema integrado, né? Não tem como a gente separar, né? Tipo assim, hoje eu vou treinar só braço e meu corpo vai ficar bom. Não, você tem que integrar todo o seu corpo, né? E a respiração é isso, a respiração abdominal tem muito a ver com a voz. Então, se você tem controle respiratório, você consegue dominar muito bem a sua voz também. A gente aprendeu a respirar errado, né? De certa forma. Que a respiração como fala? Abdominal? Ela é o inverso da respiração que a gente faz aqui, né? Geralmente as pessoas tendem a usar essa respiração superior que a gente fala aqui. A gente levanta o peito pra cima, os ombros pra cima, só que isso faz a gente apertar mais o pescoço e, consequentemente, a nossa laringe e a nossa voz. Então, se a gente tem um controle melhor desse diafragma, da respiração abdominal, a gente consegue liberar um pouco essa musculatura aqui de cima e tirar essa tensão do pescoço, entendeu? Entendi. Dá um tempinho aqui que a gente volta já, vamos pro break comercial e a gente volta falando sobre fala. Sim senhor, estamos de volta. Hoje, quarta-feira, dia 21 de fevereiro, meio-dia e 23, estamos falando sobre voz. Estamos com a Cissa Bayer, ela é fonoaudióloga, mestre da voz, cantora. A menina manja muito, estou conversando em off com ela aqui, estou descobrindo cada coisa aqui fantástica a respeito de voz. Mas eu vou aproveitar e perguntar para ela de um cantor que explorou demais a voz dele, cantava bastante agudo, Zezé de Camargo. Aquilo ali foi
E tem o Axl Rose também, né? Sim. Mas o Zezé de Camargo é mais notório aqui pra gente. É um desgaste da corda vocal. E quando... prega, vocal... Pode falar corda, não tem problema nenhum. E quando se forma aqueles calos nas cordas vocais, isso é um trabalho teu ou é um trabalho de um cirurgião? Não, também é meu. Assim, tudo depende do caso, né? Assim, a gente sempre tenta evitar ao máximo cirurgia, né? Porque a gente consegue ir adaptando o corpo, né? Mas o que o Zezé de Camargo teve, eu não sei dizer ao certo. Eu sei que ele teve uma dificuldade na voz, uma patologia, por conta de abuso vocal, né? Acho que ele acabou desgastando muito uma musculatura só, né? Então, quando a gente vai cantar, a gente precisa usar o corpo inteiro da prega vocal, todas as estruturas, para aquilo vibrar de uma forma mais equilibrada, né? E a gente conseguir produzir os sons sem esforço, né? Se a gente fica muito tempo num músculo só, pá, 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 ele fadiga, ele cansa, né? Então, se a gente não tem esse equilíbrio da dinâmica da prega vocal, a gente acaba gerando essas lesões. Você perguntou se era meu trabalho, né? Dos nódulos, né? O nódulo, ele é uma patologia que vem por abuso vocal. Então, justamente quando a pessoa usa muito a voz de uma forma errada, não saudável, as pregas vocais acabam batendo uma na outra e faz aquele beijinho, né? Aquelas duas bolinhas que se encostam e fazem a prega vocal não vibrar da maneira correta, né? E aí sai aquele som rouco. Essa parte a gente faz a reabilitação, porque o nódulo a gente consegue com o exercício reabsorver. Então, fazendo exercício, mudando a forma com que vai falar, usando a consciência vocal, a pessoa consegue voltar a ter uma voz adequada, saudável. Já tem outras patologias que a pessoa acaba, ela nasce com a patologia, né? Então, sulco, cisto, então a pessoa acaba tendo que fazer fono, readaptar a voz. Muitas vezes elas conseguem, só que aí tem que prestar um pouco mais atenção na voz durante a vida, nesses casos, né? Tem casos que são cirúrgicos, né? Então aí tem que pegar um médico muito bom aí, de bisturi, para fazer uma cirurgia imagino que seja uma cirurgia mais delicada, mas dá pra gente reabilitar sim, sempre dá pra reabilitar. Pra cuidar da voz. Vai sempre acabar indo para fono. Sim, sempre acaba indo. Quando você fala de usar de forma errada, ele cantava sempre numa frequência, num tom alto, né? Ele bem usava agudo os mesmo. vídeos dele, a gente vê ele jogando o pescoço lá pra cima, aquela tensão aqui nessa região. Nem sempre isso vai dizer que a pessoa que vai ter um problema vocal. Mas olhando, e ele sempre cantou muito agudo, potente, potente, potente. Não que a pessoa não possa, ela pode. Se fizer um aquecimento antes. Se ela fizer um trabalho muscular de todos os músculos, ela consegue ir cantando sem gerar lesão. Mas teve alguma questão lá que ele deixou de lado que deu essa dificuldade. Eu quero levar em conta até, a gente termina por aqui o papo dele, mas a origem dele, né? Ele vem da origem do pai, forçando a cantar. Sim, o sem sertanejo técnica vem nenhuma, muito assim, né? E assim, não é porque a pessoa tá cantando lá sem fono ou de uma forma que não seja saudável que não vai ser bonito, entendeu? Às vezes a pessoa tá cantando e forçando a voz, mas tá uma voz bonita de escutar. E muitos cantores levam a vida assim, entendeu? Mas em algum momento vai dar alguma limitação na voz, né? Vai ter a dificuldade de chegar mais no agudo, vai acabar falhando mais a voz, talvez não chegue na velhice com a voz que ele tinha antes, entendeu? Mas eu acho bacana assim, se eu tenho uma voz boa que eu tô cantando e tem uma técnica que vai me aprimorar, sim, eu vou usá-la. Exatamente, tem que aproveitar, né? Os recursos que o nosso próprio corpo dá pra gente conseguir jogar essa voz de uma forma mais saudável mesmo. Eu falava com você sobre respiração, tem um vídeo que eu vi dando uma aula, é uma aluna de canto, né? Aquela é
uma paciente, a gente fala paciente, cliente, aluna, usuária. E ela tá querendo, não, já está, né, trabalhando a voz dela pra começar a cantar. Ela veio pra mim querendo aprender a cantar, e eu também faço esse tipo de trabalho. Olha que entendeu? bacana, geralmente já vão cantores, né? Sim. Mas eu vi você passando o exercício para ela deitada na horizontal, com a barriga para cima, e um livro sobre para ver a respiração. Isso. Esse exercício é um exercício mais para ela perceber o movimento da barriga, né? Do abdômen durante a respiração. Mas você pode simplesmente colocar a sua mão na barriga e tentar respirar só pela barriga, pelo abdômen, né? Isso já vai te dar uma percepção legal da respiração abdominal, que é uma respiração muito importante para a fala, para o canto, para dar um suporte respiratório. Eu tive também, acho que a respiração diafragma, alguma coisa assim. Isso, também é. Que a tua tomada de ar na hora que você cantava era visível, né? Audível e tal. E, aliás, todos os produtores musicais deixam essa... Porque é natural, né? E você tomava o ar e cantava aquilo lá inteirinho, aquela frase todinha, com tranquilidade, sem semitonar, sem fazer coisa errada nenhuma, né? Isso, exatamente. É tudo trabalho muscular, né? Então a gente conseguindo puxar esse ar e deixar ele lá por muito tempo vai ajudar a gente a cantar frases mais longas, a falar por mais tempo e não deixar a voz ir ficando apertada, sabe? Quando a gente tá falando e vai faltando ar e vai apertando. Então, isso é uma dificuldade de suporte respiratório, entendeu? Sabe por que é interessante a gente falar disso também? Porque tem ouvindo a gente agora professores também. Sim. E professor usa a voz constantemente e às vezes de impulso ela estoura a voz e mais baixa e usa em diversas frequências, só que sem um cuidado especial, né? Sim. Ao fim da profissão dessa pessoa, ela está com a voz grave, né? Tem muitos motivos, muitas vertentes que a gente precisa olhar aí na vida do professor, né? Que tem tantas demandas, né? Tanta coisa para lidar e ainda tem essa dificuldade com a voz, né? Muitas vezes, porque precisa falar muito alto para 30 alunos numa sala, né? Então eu atendo bastante professor, professora, né? E muita professora também que atende criança menorzinha, né? As menorzinhas que elas têm que dar aqueles... Não é grito, né? Elas vão, não, é berro mesmo. Às vezes, vem cá, vamos, gente, vamos. E aí vai forçando aquela voz, apertando. A voz estava numa pausa, no repouso. Isso, e vai desgastando. Então, e aí chega no fim do dia, elas já tiveram que lidar com uma demanda gigante na sala de aula, com muitos alunos tendo que falar por horas, e aí chega em casa super cansada, né? Porque o cansaço vocal acaba levando a pessoa até um cansaço físico também. Porque vai dar aquela dor na garganta, aquela sensação de bolo, de musculatura tensa, sabe? Então, isso tudo vai gerando uma dificuldade na qualidade de vida da pessoa, na qualidade de vida no trabalho. Então, ela vai perdendo o prazer de falar, eu tive uma paciente minha também que uma vez ela queria... não tô aguentando mais, não aguento mais. Aí eu falei, não, vamos lá. É um trabalho constante com a voz, né? Tem que ter persistência também, né? Tudo depende do caso. Aí a professora chega em casa e tem 2 filhos, crianças. Aí ela precisa ir lá e gritar também. Aí ela grita mesmo, porque ela manda. A questão da afonia, de ficar fônico, também vem daí. Também vem. Assim, também tem vários motivos. A pessoa pode ficar afônica, ou seja, sem voz, por alguma alergia respiratória, que são grandes vilãs para quem é profissional da voz. Né? Então, você tem alergia respiratória, pode acabar te deixando sem voz. Você falar por muito tempo de uma forma que vai te machucar também pode te deixar sem voz. Dificuldades, problemas psicológicos, né? Problemas não, né? Alguns distúrbios psicológicos, né? Podem afetar a voz também. Eu já conheci alguns casos de pacientes que não tinham nenhum problema no exame da laringe, mas mesmo assim estava falando sem voz, entendeu? Então era uma questão mais psicológica. Então, assim, tem vários motivos, assim.
as dificuldades de voz. Entendi. Agora, a questão emocional também trava bastante, né? Porque Sim. tem pessoas que falam quase sem articulação nenhuma, Aham. falar entre os dentes, porque ela tem uma timidez ou ela teve algum trauma quando criança, e ela fala assim, conversando assim, ela acha que as pessoas estão ouvindo, mas não está ouvindo realmente, né? Exatamente, era o que eu tava te falando, Ozzy. A abertura de boca, a articulação é muito importante porque a voz, como eu falei, ela precisa sair para algum lugar. Então, se a gente prende a voz, ela vai ficar lá dentro, vai ser muito mais difícil você se expressar. Então, quando você consegue soltar essa musculatura, que também é músculo aqui na nossa bochecha, né, no nosso rosto, a gente também precisa trabalhar essa musculatura para ela soltar, abrir mais a boca, articular melhor e esse som conseguir sair, entendeu? A gente está aprendendo tarde isso, ou as informações estão chegando tarde? Eu não sei, eu acho que não, porque a fonoaudiologia é uma profissão recente, né? É. Acho que tem, sei lá, acho que uns 40 anos. Não Mais sei, ou posso estar menos. falando besteira, mas Mais ou é menos. uma profissão recente, É. né? Então, as pessoas estão aprendendo mais agora, ainda mais com a tecnologia, com a divulgação de informação muito mais rápido, a gente consegue aprender mais rápido também, né? É. Antigamente, falando há 40 anos atrás, há 50 anos atrás era tudo monossilábico, né? As pessoas, o marido, a mulher falava com o marido, ele, né? A criança, o pai, não tem, né? E eu acho que essa questão da comunicação das pessoas, ela pode estar melhor ao mesmo tempo que não, eu acho que sim. Porque antigamente as pessoas não davam muita abertura para expressão, né? Tipo, ai, não vamos falar, né? Hoje em dia as pessoas estão mais abertas, vou expressar opinião. Então, essa questão da importância da expressividade, da comunicação é muito importante mesmo, assim, para melhorar a comunicação entre as pessoas. Às vezes acontece algum problema justamente por falta de comunicação. E a falta de comunicação é importantíssima também no ramo empresarial, porque eu vi um vídeo teu, você simulando uma palestra, né? E a pessoa monossilábica não, mas no mesmo tom, a voz mesmo... forçando a voz. Isso, sem oscilar, sem essas nuances que a voz natural tem. E isso prejudica tremendamente também. E prejudica não só ela que está emitindo essa informação, como quem está ouvindo. Exatamente. Porque há um rompimento de informação ali, incomoda quem está ouvindo, né? Sim, a gente percebe, né, que na nossa vida a gente sempre fica reparando em como as pessoas estão falando, né? Isso é um hábito que a gente tem, mas enfim. Não, a gente dá voz. A gente dá voz. Não, mas por exemplo, você já teve alguma professora ou alguém que Sim. você reparou que estava falando sempre no mesmo tom? Nossa, é horrível. E aí, isso desvia a nossa atenção. Por exemplo, se for um palestrante que tá falando sempre no mesmo tom, baixinho, como que ele vai prender a atenção do público se ele não tem essa variação de entonação, a variação do volume da voz? Eu tinha um professor que ele era muito engraçado. A pausa da voz. A pausa, exatamente, tem que ter pausa. Isso dá a emoção pra voz, que a gente chama de expressividade também. Então, a pessoa, quando ela trabalha a expressividade, ela consegue chamar mais a atenção do público, né? Eu tinha um professor que ele fazia do nada. Eu não sei o que lá, não sei o que lá. Aí todo mundo olhava e prestava atenção. E já dava uma acordada assim e voltava, né? Então, é importante a gente ter esse domínio, que a expressividade, na verdade, ela está relacionada à musculatura da prega vocal. Então, se eu falo um pouco mais agudo, eu tô esticando mais a minha prega vocal. Ou se eu vou lá pro grave, aí eu tô encurtando mais. Então, se eu não tenho fortalecimento dessa musculatura, eu não consigo usar minha expressividade, entendeu? Ou eu tento usar e eu vou esganiçando a voz, entendeu? E se torna irritante, né? Porque Exatamente. a voz aguda demais Também cansa. E a voz também ouvido. baixa demais também é difícil. Sim. Eu vou fazer uma pausa agora e a gente vai voltar a falar disso,
sobre as dificuldades da fala aqui no nosso programa. Estamos hoje com a Cissa Bayer aqui, ela é especialista em voz, cara. Se você precisar dela, você vai ligar no telefone que ela vai passar daqui a pouquinho para você, tá ok? Estamos de volta com Fique Sabendo, agora 20 para 1, nesta quarta-feira de 21. Estamos com a Cissa Bayer, e se a Bayer é bom, eu não ia perder de fazer essa piada, mas nem a pau. Perco a amizade dela, mas não perco. Ai, eu tô acostumada já. Desde, eu imagino, né? Desde bebê, desde que eu nasci, o médico olhou e falou, se a Bayer é bom, né? Tem essa piada. E tá explicado, é bom mesmo. Porque a gente está tendo uma aula aqui hoje sobre voz. Ai, a gente bom. está falando sobre voz, ela é doutora em voz, é cantora, também é fonoaudióloga, e a gente vai bater o papo, tirar todas as dúvidas com ela aqui. Você pode mandar a tua mensagem pelo WhatsApp 981026053, 981026053, ou pela Onda Frequência, para você ficar sabendo um pouco mais sobre a tua voz. Olha, se eu estava pensando aqui que tem algumas coisas que são básicas, que poderiam ser explicadas para a gente desde criança. Fonoaudiologia também deveria ser algo aplicado na escola, porque a pessoa vai aprender na escola, educação, todo o trabalho, ela tem um gênio bom para determinado ramo de função, ela tem todo o dom, talento dela para determinada coisa, e aí ela se enrosca na voz. Eu tive, quando eu dava aula sobre como falar em público, profissionais da Unimed, de Pompeia, eram senhores já, e ele ficava constrangido e com medo de ir falar em público quando ele era convidado. Ele sempre delegava isso a outra pessoa. E ele queria, porque queria, poxa, eu sou convidado, eu tenho que ir. Ele queria romper, na verdade, uma parte psicológica dele, porque ele falava muito bem. Ele queria romper essa parte psicológica de enfrentar o público. Isso, se fosse ensinado desde pequeno, não seria melhor? Ah, com certeza. Eu acho que, na verdade, essa questão da expressividade da pessoa, de perder a vergonha, a timidez, que pode atrapalhar lá na frente, né? Ah, tem gente que é tímida e, na verdade, na hora que vai se expressar, não é tímida. Mas tem casos que isso gera uma barreira muito grande para a pessoa, né? E eu acho que se nas escolas... É que, assim, tem escola que foca bem na parte artística, né? Mas eu acho que se focasse mais ainda na parte do canto, na parte artística mesmo, eu acho que já ajuda a pessoa a ir perdendo a timidez, teatro, né? É muito importante para já ir ativando, porque depois que a pessoa começa a colocar as caras e ver que não tem nenhum problema, né? Que todo mundo é capaz de se expressar, de desenvolver a comunicação, aí é só... ladeira abaixo. A ladeira abaixo não, ladeira acima, sei lá. Ladeira qualquer coisa. Ladeira qualquer Mas coisa. falando disso, a respeito da importância da voz e da comunicação mesmo, né? Porque você pode estar travando um gênio aí, que veio na área de eletricidade, de mecânica. Sim, sim. Porque ele está constrangido de como falar. Porque eu me lembro que eu entrevistava também um presidente da POSP, é POSP, não? A POSP, aqui de Marília? Não, não era da POSP, não, era do professor, né? Da CESP. Ah, tá. E ele era gago, cara. Aham. Mas nada impedia ele de comunicar. Sim. Nada impedia ele, presidente, Sim, de sim. falar. O cara conhecidíssimo. Aham. Porque essa dificuldade da fala atrapalha todo um progresso, né? Sim, sim. Tem pessoas que falam, sei lá, fala com a voz rouca a vida inteira e segue o baile, tá tudo bem, entendeu? E muitas vezes alguma questão na comunicação da pessoa acaba virando uma marca também para aquela pessoa. Então tem gente que também não tem interesse em desenvolver e tá tudo bem também, entendeu? Às vezes a pessoa tá tranquila com aquilo e tá tudo bem, entendeu? Se não for um problema pra ela, segue o baile. Agora, se tiver atrapalhando a vida, a comunicação, a qualidade de vida, a gente tá aqui pra ajudar, entendeu? Tá certo. A menina que você disse, ela foi procurar aprender a cantar. Isso. Você ensina o canto também? Também. A gente acaba, né, trabalhando todas as estruturas, né? Acho que a diferença um pouco da aula de canto é que tem muita questão musical. Não é o seu? Aqui, ó. É aqui. Tem muita questão musical envolvida, né?
Então, o que me ajuda muito nessa parte é que eu já tive muita experiência nas bandas, como musicista. Então, já tive muita vivência de palco, né? Então, isso já me ajuda muito nessa parte artística também, que eu acabo somando junto com a parte de fono, de musculatura, né? De trabalhar o corpo, a saúde da pessoa, né? Então, o fonoaudiólogo tá aí pra trabalhar também as questões da saúde, né? Não só a parte artística, mas as questões de saúde. Né? Saúde vocal. Saúde vocal. E a saúde também na íntegra, né? Porque afinal de contas é o que você vai comer ou não comer. Você dá sugestões de alimentação também? Olha, muita gente, eu já falei um pouco sobre isso uma vez no meu Instagram, nos meus stories. Muita gente fica muito preso à questão alimentar, né? Tipo assim, eu não posso beber café hoje. Tomar leite. Tomar leite. Ou eu nunca mais vou comer chocolate pra minha voz ficar boa. E não tem a ver, mas não tanto quanto as pessoas pensam. Se a gente pensar que essa pessoa toma muito café e tem um refluxo, aí sim isso vai atrapalhar a voz. Então a gente sabe que uma alimentação equilibrada sempre vai ser bom, né? Sempre vai ser bom pro corpo e pra voz também. Mas eu não sou do tipo de profissional que vai falar, não tome café, não coma chocolate, não fume, entendeu? Tá vendo. Eu acho que as pessoas... Eu vou mostrar, né? Isso aqui não é muito legal, né? Pode seguir ou não, entendeu? Aí é a pessoa que vai seguir. Só que com relação à alimentação, a gordura, né? Então, o chocolate, se você vai comer, né? E depois cantar... Pode ser que seja ruim para sua ressonância, onde a voz vai ressoar. Porque aquilo fica uma gordurinha, incomoda, às vezes dá uma tossidinha, sabe? Então, às vezes, nesse sentido da gordura também atrapalha. A maçã, ela é adstringente. Então, quando a gente come, a gente sente que dá uma limpada. Mas é só isso que ela vai fazer. Ela não vai salvar a sua voz, entendeu? Entendi. Ela só vai fazer uma limpeza na sua língua, porque a língua também vai afetar a sua voz, entendeu? Nossa, tá aí algo que eu não sabia. A língua também tem... A língua total a ver com a voz, tem total a ver. Tanto é que a base dela, ela tá ligada na laringe, né? Que é aqui o tubinho onde as nossas pregas vocais ficam. Então, se a gente tem alguma flacidez de língua ou muita tensão na língua, vai gerar uma voz mais lá pra dentro, uma voz mais apertada, ou a gente vai soltar a língua assim, deixar ela mais mole. Então, a gente precisa estruturar a língua também. Então, quando vai pra fono, vai ter que trabalhar os músculos do rosto, vai ter que fortalecer essa musculatura, vai ter que abrir mais a boca, vai ter que trabalhar a língua sim, vai ter que trabalhar os músculos abdominais. Então é todo um conjunto. O sistema, aquele sistema que eu te falei. A questão da língua então é séria. Por exemplo, tem pessoas que trabalham com mudança de corpo. Bifurca a língua, né? Fica em dois a língua, ou coloca piercing na língua, que torna um peso a mais na boca dessa pessoa. Isso é adaptável, depois volta a voz, ou não é recomendado? Olha, nesse sentido eu não sei te falar exatamente, porque eu nunca tive um caso de alguém com a língua bifurcada ou com piercing na língua, né? Eu tive um companheiro de locução com piercing na língua. E você acha que atrapalhava a voz dele? Ficou horrível a locução dele. Então. Então tem que ver tudo isso. Se a pessoa quer manter o piercing, beleza, vamos tentar adaptar a língua, fortalecer pra manter aquele piercing lá. Mas a gente sabe que se tá causando um peso, se tá tá atrapalhando, aí é importante repensar se isso não vai afetar o seu trabalho mesmo, a sua comunicação, né? A língua bifurcada já não sei falar, porque eu nunca vi, mas eu acho que também o nosso corpo é muito adaptável, né? A gente se adapta muito bem às mudanças, então cada caso é um caso, né? É muito individual, cada ser humano é único, então não dá pra gente falar, não vai dar certo. Às vezes dá certo, entendeu? Então é questão do tempo, né? Exatamente. Essa com a língua bifurcada eu vi numa matéria. Várias matérias eu vi. E a pessoa falava naturalmente, porque não há um peso a mais na língua, né? Sim, sim. A bifurcação. Mas aí tem sílabas que são lábios dentais, tem essa coisa toda, né? Sim, se atrapalha na dicção.
Pode ser, pode ser. Eu não sei te informar exatamente porque eu nunca vi esse tipo de caso. Mas pode ser que sim, pode ser que atrapalhe. Então, se você bifurcou a língua recentemente, pode procurar a Cissa, viu? Que ela vai te ajudar. Vamos ver o que a gente consegue fazer e com certeza dá pra melhorar. Tudo. É um desafio, tudo é desafio, né? Exatamente. Nessa área de fono também é um desafio você conseguir consertar o que é a voz da pessoa. Agora, com o trabalho de canto, você consegue identificar o timbre da pessoa, se ela fala, se é barítono, se é alguma coisa assim. Você trabalha nessa área? Dá pra fazer uma classificação vocal, sim, de acordo com a extensão da pessoa, né? A extensão vocal, a tessitura dela. E a gente consegue ver se essa pessoa consegue ter mais brilho de voz nos graves, ou se ela tem um brilho maior, uma facilidade maior nos agudos. Porque também a gente nasce com uma estrutura. Então, essa estrutura, ela vai sair com essa voz. Mas não é nada que a gente não tem como ajustar, adaptar, entendeu? Então, às vezes a pessoa... eu quero cantar essa música bem aguda, mas eu não sou soprano, né? Que é a classificação mais aguda, né? Então, como que eu faço? Dá pra gente adaptar. Às vezes essa voz não vai brilhar tanto, mas a pessoa vai conseguir cantar, entendeu? Baixa-se o tom. Ou mantém o tom e a pessoa ajusta com outras técnicas. Entendi. Entendeu? Então tudo é técnica. Agora, qual é o lance de anasalar a voz? A nasalidade, né? Essa voz um pouco mais aqui nessa região, a gente relaciona bastante com o nosso palato mole. Então, lá na nossa garganta, lá no fundinho, tem a nossa campainha. A nossa campainha, se a gente eleva nos sons ideais para isso, a gente consegue reduzir a nasalidade, né? Porque o que é nasal, por exemplo, M, N, NH, mamãe, 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 a gente joga o som no nariz, né? O fluxo de ar vai pro nariz. Quando a gente fala chá, xê, xi, xoxu, não é para ter uma nasalidade. Mas se eu falar chá, xê, xi, xoxu, aí esse ar tá escapando num lugar que não é para escapar, que vai causar essa voz mais nasal, vai deixar essa voz mais nasal. E aí a gente precisa trabalhar esse palato mole, a campainha lá no fundo, pra gente conseguir fortalecer e reduzir a nasalidade. Colocar a voz da pessoa mais nessa região oral, né? Isso é possível. Equilibrar, equilíbrio de ressonância que a gente fala. É onde a voz vai ressoar. Ela pode ressoar aqui no nariz, mas às vezes acaba ressoando demais, aí acaba ficando muito nasal. Ou ela pode colocar a voz mais na região da boca, que é um som mais oral, né? É um trabalho mental? Sim. De consciência? Com certeza. Muita consciência. Se a gente vai na fono e trabalha só exercício e não trabalha o uso da fala ou o uso do canto, se a gente não treina o canto e a fala, a gente não consegue readaptar essa voz como se diz, realmente trazer essa consciência de voz para a pessoa, né? Então não adianta só, eu vou fazer o trrr, já vai resolver minha voz para sempre. Não, porque pode ser que você fale assim, aí você vai fazer o trrr, essa voz vai melhorar. Mas aí depois você volta e fala assim de novo. Aí, não, já era, entendeu? Então aí é o que eu falo, é o estado de consciência. Isso. Porque as pessoas, elas falam assim, mas ela não tem consciência de que fala assim, né? Muitas vezes não, a percepção, né? E tem a ver com a audição própria. Tem total a ver. Então, às vezes, a pessoa, você pega e fala pra ela, né? Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Aí a pessoa fala, pega o tom errado. Então, acaba que ela não processou essa informação. Pode ser, a gente consegue trabalhar a afinação, treino com a afinação. Pode ser que essa pessoa não tenha uma dificuldade no processamento auditivo, mas se ela tiver alguma alteração no processamento auditivo, ela vai ter muito mais dificuldade para afinar a voz do que uma pessoa que não tem. Então, por isso que sempre que a gente pega um paciente, a gente precisa saber como é a sua audição, né? Identificar, ver se ela tem algum sinal de que tem alguma alteração no processamento auditivo central, que é por onde o nosso cérebro processa os sons. E aí, se for o caso, manda ela para fazer o exame
e aí essa pessoa vai conseguir, a gente consegue ver se ela tem uma alteração, e aí passar para um treino de processamento auditivo. Não é a minha área, esse treino, mas tem fonos que trabalham o processamento do som. Então, o som chega no ouvido e essa pessoa tá com dificuldade de processar esse som no cérebro. Tem treino para isso também, entendeu? Eu percebi isso porque minha irmã, ela tem uma dificuldade de audição e ela fala alto demais e o pior, ela tem falado baixo demais porque ela acha que tá gritando, né? Acho que corrigiram tanto ela que ela fala quase que sussurrando assim, sabe? Pediram para ela falar mais baixo aí. Eu acho que o hábito de falar, fala mais baixo, fala mais baixo, mas é a dificuldade de audição. Sim. E atrapalha a voz, né? Nossa, total. Inclusive, nesse sentido, o cantor que vai... Eu mesma já cantei em muitos barzinhos que não tinham um retorno auditivo legal. Aí a minha voz ia pro beleléu, entendeu? Então, o retorno auditivo é muito importante para quem canta, né? Pra gente conseguir escutar como tá a nossa voz. Porque se a gente não escuta como tá a nossa voz, a gente tem essa dificuldade de produzir. Eu mesma tô aqui com fone de ouvido e eu tô escutando minha voz bem abafada. Então eu tô tendo que ter uma percepção aqui pra não gritar, né? Agradável. Tá agradável? Tá. Ah, então tá bom, que bom. Tá. Porque no caso do bar, por exemplo, a tendência nossa é querer cantar mais alto do que o bar todo que tá conversando. Exatamente. Né? Você começa cantando, aí começa a chegar gente. Aquele barulhão, aquele ruído. Aí você fala, não, vou ter que gritar mais pra eu me ouvir. Não tô conseguindo me ouvir. E no final, lá no fundo, a voz tá estourando. Sim, só que você não tá se escutando tá por sem conta retorno. do retorno auditivo, né? A audição também tem a ver com a fala. Também tem a ver. O corpo todo é sistêmico, né? Exatamente, é uma integração de sistema. É bacana. Você trabalha com outros profissionais para indicar, ou, no caso de problema auditivo, você fazer indicação? Tenho, assim... É sempre um trabalho em conjunto, né? Sim, sempre. Por isso que é muito importante a gente sempre estar em contato com vários profissionais, ver quem que tá fazendo um trabalho legal, quem que tá tendo um resultado legal com os pacientes, encaminhar essas pessoas. É um trabalho integrado mesmo entre os profissionais, ajuda muito a melhorar cada vez mais a qualidade de vida dessa pessoa. Bacana. Estamos chegando ao final, agora meio-dia e 58. Vou deixar o espaço para você deixar teu contato, né? Teu telefone, como é que o pessoal te procura, mesmo daqui de Veracruz, pessoal de Marília ou de Londrina, que estiver vendo a gente pelo Facebook. Faça seu merchan aí agora. Olha, gente, entrem lá no meu Instagram, é @fono_Cecilia_Bayer. O meu telefone é 14 99 660 2513. Entra lá, conversa comigo ou me chama lá no direct do Instagram, vamos conversar, vamos entender o que tá acontecendo, né? Eu tô sempre postando dicas no Instagram. E é isso, se tiver alguma dúvida, me manda pergunta no direct, que eu sou super aberta pra tirar dúvida e ajudar quem tá precisando. Fala devagar de novo seu telefone. 14 99 660 2513. Tá certo. Aí é só entrar em contato com a Cis, bater um papo, que com certeza ela vai te ajudar. Olha, eu tenho a dizer que foi um prazer demais bater um papo com você, aprendi muito, espero que quem tenha ouvido a gente também tenha aprendido bastante sobre voz, que é uma profissão maravilhosa, não só porque eu trabalho com voz, mas porque também eu sou agredido com semitons por aí. Obrigada, eu que agradeço, Ozzy. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, pessoal que escutou a gente, que assistiu. Que venham muitos outros programas gostosos. Tá joia, então. Dado o recado pra vocês, vem chegando aí Kleber Precioso. O cara vai fazer da sua tarde uma tarde maravilhosa. Fiquem com Deus.